Vou seguir com o programa, né? Porque a rapaziada tá mandando mensagem por aqui. Não, posso... Digo. Antes das mensagens, a gente tava falando da copinha. Acho que é bom a gente destacar o que o atacante Thalisson tá jogando pelo Votuporanguense. Cara, a gente falou sobre isso ontem, inclusive botou os melhores momentos do Thalisson, mas nunca é bom, sempre é bom, na verdade, a gente reforçar. O Thalisson tá jogando vai ser uma das grandes revelações aí, inclusive, da copinha, cara. E se o Paysandu não se cuidar, perde o atleta barato. Porque é um menino que a gente vem falando. Eu acompanho a base do futebol paraense já tem um tempo. É um menino que vem desde o sub-17. Tanto é que ele chega pro sub-20 ainda com idade de 17. E já chega com um potencial muito grande. O Paysandu, no profissional, precisa valorizar esse jogador. Ele não deveria nem ter sido emprestado, porque a gente sabe sobre esse mecanismo de solidariedade. Sim. Tem uma idade para o jogador de dividir a porcentagem, né, de quando ele é vendido, de clube formador. O Paysandu já está dividindo ali com o Águia de Marabá, que foi emprestado para o Águia. Sim. Dividiu agora para o Votuporanguense, ou seja, aqueles 5% que seriam todos do Paysandu já vai começar a ser dividido. Porque o Paysandu, em vez de aproveitar em casa, tá só mandando para os outros times. Estão gostando, estão adorando. E aproveitando aqui a deixa também, para falar do jovem Ângelo também, que foi um dos artilheiros da Copa do Brasil, sub-20, né? Acredito que ele do Paysandu, né? Correto, subiu ao profissional. Então aí uma promessa bicolor que tem grandes condições de ser um atleta assim, que paraense, né? Que pode render bons frutos ao time bicolor. Paysandu. Vamos falar do Papão da Amazônia, que tá no mercado de transferências? Não sei. Tá tímido, não tá tímido no mercado de transferências. A gente tá falando aqui desde segunda-feira de que o Paysandu vai disputar o Campeonato Paraense com 60% do seu elenco formado por jogadores das categorias de base. E ainda contratou mais um que veio da base da Tuna. Um que veio da base da Tuna, que é o Henrico. Mas, na minha opinião, foi uma boa movimentação de mercado, porque já que está tímido nesse mercado de transferências, o Paysandu tem que usar o que tem para ir rumo ao Campeonato Paraense. Mas a notícia principal do Paysandu hoje é em relação ao programa de sócio-torcedor. O Papão lançou aí o Sócio Paixão Prime, que tem preços a partir de... valores. A partir de R$14,90. Esse plano aí, que é chamado Arquibancada Paixão, tem os benefícios de 100% de cashback nas compras acima de R$100 nas lojas Lobo. Então, ou seja, todo mês você tem ali R$14,90 para gastar nas compras acima de R$100. A utilização é mensal e não cumulativa. Mais 7% de desconto com o cupom dos embaixadores AS do sócio. Economia garantida para o bolso do torcedor por conta de até 40% no ingresso de jogo e acesso à rede de vantagens do sócio torcedor do Paysandu. Tem também o sócio normal, né, que a gente chama, aquele que dá acesso às arquibancadas, acesso, né? E tal, ingresso garantido. R$ 59,90 o plano anual, R$ 79,90 o plano semestral e R$ 99,90 o plano mensal, com os benefícios de 10% de desconto nas lojas Lobo, acesso garantido a todos os jogos que o Paysandu for mandante, prioridade na participação de experiências e acesso à rede de vantagens. Já o plano de cadeira, ele custa R$ 179 no plano anual e R$ 199,90 no plano semestral, com o limite de 350 sócios, que é metade da ocupação das cadeiras do estádio da Curuzu. 350? Benefícios, 350, 10% de desconto nas lojas Lobo, acesso garantido a todos os jogos em que o Paysandu for mandante na cadeira, prioridade na participação de experiências do sócio e acesso ao clube de vantagens também. Eu estive lá na coletiva ontem. Eu vi. E alguns pontos me chamaram a atenção. O Paysandu demonstra nessa, não só em relação ao sócio, mas em todos os assuntos, muito otimismo para a próxima temporada. Eu acho que é isso que eles precisam passar para o torcedor, caso eles queiram vender realmente todas as ideias. Comprar da marca Lobo, fazer o sócio torcedor, acreditar no time, tem que vender o otimismo. E o otimismo do Eric, que é o diretor,
é que a Curuzu, esse ano, esteja lotada apenas por sócios torcedores. Certo. A meta é chegar a 15 mil. A Curuzu cabe mais de 16 mil torcedores. Então, é passar desses 15 mil torcedores e ter uma Curuzu apenas de sócios. E se atingir essa marca de 15 mil, a tendência é que o Paysandu tenha ali uma renda mensal fixa com o sócio torcedor de 500 mil reais. Que para um time que está numa Série C... É 50% da folha, né, do Paysandu. 50% da folha, quase por isso. 50% é boa parte. Boa parte, né? Porque às vezes chega ali na Série C, precisa contratar mais alguém para turbinar o elenco, aí acaba ficando mais de 1 milhão e tal, enfim. Mas foi interessante mostrar esse otimismo, mas também por esses pontos. Há o otimismo que eles precisam vender, agora saber se o torcedor, ainda magoado, quer comprar essa ideia. Acredito que o torcedor não vai abandonar como nunca abandonou. Rapaz, o torcedor paraense, eu vejo assim que ele é fiel mesmo, né? Ainda mais aí do Paysandu. O ano de 2025 foi, assim, doído, né? E eu penso que essa nova gestão, né, liderada pelo Márcio Tuma, Alberto, o Sereni, né, mais aí o Marcelo Santana e ali a sua equipe, a comissão técnica. Van Dijk, correto. A palavra para 2026, eu diria que é reconstrução, né? O Paysandu se reerguer novamente. Eu penso que essa diretoria, essa liderança que está agora gerindo a equipe bicolor, busca isso, essa reconstrução, trazer novamente o torcedor para próximo, né? E com esses planos que eles apresentaram ao torcedor, do sócio-torcedor, eu penso que vai nesse sentido, né? Em trazer novamente o torcedor para a Curuzu. E eu penso que você tendo um sócio-torcedor, né? Tendo ali aquele pagamento mensal, né? Você tem como fazer um planejamento, previsão. Então eu penso que isso é importante nesse momento que o Paysandu vive. E com certeza, quando começar o primeiro jogo, a primeira rodada, a segunda, a terceira, o torcedor retorna novamente ao campo, ao estádio, e vai apoiar, e vai cantar, e vai estar presente, e vai lotar Curuzu, porque assim, 2025 é um ano para ser esquecido, mas 2026, viu, Luiz? O Paysandu volta novamente aí ao que era, porque Alberto Maia, Marcelo Santana, Van Dijk, né, e todos que estão ali, Márcio Tuma, que já foi de outras gestões também, são pessoas que já foram campeãs, né? A gente pode olhar o Van Dijk, multicampeão aí, é um cara que tem experiência, que é do futebol e sabe ali como ele vai estar mais próximo ali aos jogadores, né? Então é um cara que traz esse espírito, né, ao time bicolor. O que eu gostei da entrevista coletiva é que o novo presidente do Paysandu, ao contrário do que eu imaginava, inclusive o Márcio Tuma, ele tanto para os assuntos positivos quanto para os negativos, ele está sendo uma figura, eu não digo centralizadora, mas ele está sendo sempre o protagonista das falas. Ele foi o protagonista na coletiva da diretoria de futebol, Sim. Ele foi o protagonista na coletiva com o departamento jurídico e agora ele foi o protagonista de novo na coletiva com o sócio, que também teve o diretor lá do sócio-torcedor e a diretora da mulher do lado dele. A Vitória Santos. Exatamente. E é muito bacana a gente ver que é um presidente que está inteirado com tudo que está acontecendo dentro do clube. Por exemplo, a situação negativa que eu ia citar, e que a gente vai entrar no assunto agora, é em relação à demissão do massagista, do Ivan, né, e que eu não concordo, por sinal, com a demissão dele, da maneira que foi, apesar de saber que ele já estava aposentado. Mas eu acredito que o Paysandu só foi se ligar que ele era uma pessoa importante do clube. Querida demais. O suficiente para não ter só uma nota de desligamento nas suas redes sociais, muito depois dele ser demitido. Mas apesar disso, o Márcio Tuma deu a cara a tapa e explicou tudo o que aconteceu no bastidor da demissão dele. Eu não concordo com a demissão porque se tivesse que cortar gastos, cortava de outra coisa. Eu não cortava do Ivan porque ele vive para esse clube.
Quem conhece Ivan, o bastidor do Paysandu sabe que o Ivan sempre viveu para esse clube. Mas se foi para demitir, ele pelo menos foi o cara que falou, né? Então, eu demitiu gostei e apareceu. Exato, E não se para justificar. E quando as coisas aconteciam, às vezes no Paysandu, poderia ter sido uma falha por ingenuidade, poderia ter sido por macaratismo, poderia ter sido por fatores externos, mas a gente nunca sabia. Porque os protagonistas, eles não estavam lá para falar. E agora, pelo menos, a gente tem essa figura aí do Márcio para falar. Eu espero que isso prossiga até o final do ano e não só quando o time não tá jogando ou só quando o time estiver bem. Quando o time tá mal, o cara precisa aparecer para falar também. Ia até comentar sobre isso, mas voltando ao Ivan, a opinião que eu deixo aqui, talvez eu possa até mudar no futuro, mas eu acredito que não, é que acho que era evitável. Sim. Pelo que eu soube, o quanto o Ivan ganhava de salário no Paysandu, para justificativa ser corte de gasto, não dá para ser. Não dá para ser essa justificativa. Não dá. O Ivan não ganhava rios de dinheiro no Paysandu. Sim. Não ganhava. Um cara com mais de 30 anos de casa não ganhava uma nota preta como se fosse para justificar uma demissão. E outra, se demitiu ele, você vai ter que ter alguém lá pro lugar dele. Você vai contratar alguém. O salário talvez um pouco menor, possivelmente, mas se for menor, vai ficar mais baixo ainda. E é um salário que dificilmente alguém aceitaria para ser massagista do Paysandu, time de Série C. E eu vou entrar num comentário. É porque o massagista hoje, ele não é uma figura muito atualizada, digamos assim, do futebol. Desculpa, inclusive, com todo respeito a todos os massagistas, mas a saúde no futebol, ela deu uma evoluída, né? Não, e aí a figura do massagista, ela foi meio que ficando pra trás. Talvez seja por isso. Mas também, poxa, bota o cara em outra função, pô. Bota o cara em outra função no clube. Ele já fez de tudo no Paysandu. O Ivan, de férias, ia pro basquete, ia pra regata, ia com todos os esportes. Ele viveu o Paysandu. Então, assim, eu não concordo. Acredito que houve outra motivação para a demissão dele. E digo mais, esse corte de gasto, eu costumo dizer que as pessoas gostam de falar muito em custos e não em investimentos. E quando você investe em pessoas, você investe no bem-estar. O cara era querido por todo mundo ali. Você chegar na Curuzu e encontrar o Ivan era diferente. Então, se você for em outros lugares, aqui mesmo no futebol paraense, tem coisas irrisórias que os clubes não investem, que são baratas. Coisas que o custo não é muito alto. E não investe por, deixa para depois, por que eu vou gastar com isso? Não precisa. Tudo é investimento. Você colocar uma televisão no vestiário, você colocar um insumo melhor na cozinha para os jogadores tomarem um café da manhã, tomarem um café da tarde, uma alimentação melhor, um lanche melhor da tarde para os atletas, um café da manhã melhor. Você chegar num clube desse, você querer tomar um café e tá regrado o café, por exemplo, isso daí você tá tirando a satisfação da pessoa. Isso. Então, acredito que tem que parar de falar em custos e começar a falar em investimentos para que o funcionário, todos os funcionários possam se sentir melhor. É isso, a gente vai pro final aqui na 98.9, mas a gente continua essa discussão no nosso YouTube. Um abraço pra rapaziada lá da Rádio 98.9. Antes de eu deixar aqui a minha opinião, quero mandar um abraço aqui, ó, a minha tia Ana, que está acompanhando, rapaz, na casa dela. Olha aí, que legal, bacana. Aqui mandando o programa. Um abraço também pro meu amigo Luan Tales, o LT7, o Tanquinho, porque ele é filho do El Tanque, meu parceiro Thiago Lobato. Joga lá no Marcílio Dias Futebol Clube, no bairro do Jurunas. Abraço pra vocês. Prossiga. Pode falar, Arlen. Sobre essa situação do Paysandu, assim, tem que ter muito cuidado, né, com cada decisão, né, aí a diretoria, porque o torcedor, ele ainda tá magoado, né, então cada decisão ali os dirigentes têm que pensar bastante, né, e essa do seu Ivan,
ela trouxe uma repercussão assim negativa, né? Então, como o Bruno falou, né, cara, não é um gasto assim significativo, né? Então, mas o ponto positivo essa também, concordo com o que o Luiz falou. O Paysandu, o Tuma, ele está sendo o protagonista. Ele, digamos assim, ele tomou a direção, digo, não, agora vai ser desse jeito. Para não acontecer, por exemplo, desculpa de novo te cortar, Arlen, mas para não acontecer algo que a galera tentou que acontecesse no Remo, por exemplo. Sim. Só quem apareceu no Remo, em determinado momento, no começo da pré-temporada, era o Brás. E aí a galera ficou pensando meio que, principalmente fora do Pará, quem tá mandando no Remo agora é o Brás. Aí chegou o Tonhão, deu uma coletiva, inventou não, mas colocou o Manuelzinho Ribeiro como diretor de futebol, e agora a galera não tem mais essa visão. Então, era isso que faltava principalmente pro Paysandu, que é um clube que vive momentos tão complicados em termos financeiros e políticos. Prossiga, Arlen. Não, então é isso. Agora, a gente tem que fazer essa análise, né? Tem que ser bastante criterioso ali. Quando eu digo a gente, o time, a presidência, a diretoria Sim. do Paysandu, em cada decisão, para não ter essa repercussão, você tem que buscar, né, sempre tomar as decisões pensando no torcedor, né, pensando ali no bem-estar tanto dos profissionais que lá estão, né, e quanto o torcedor também, né? Você pode melhorar o sócio-torcedor? Também pode melhorar, você pode criar planos ali acessíveis, né? A gente viu a discussão, né, com relação ao sócio-torcedor do Clube do Remo, né, a questão dos valores. Então, Remo e Paysandu precisam ser também mais acessíveis com relação ao acesso do torcedor de baixa renda, ao estádio. Você precisa pensar nisso. Então, é necessário, se faz necessário, você, antes de anunciar qualquer movimento, qualquer ação, você precisa debater bastante para quando chegar ao torcedor aquela informação, aquela notícia, aquela ação, possa ser recepcionada da melhor forma possível e isso não cause tantos ruídos, né, no meio da torcida. É isso mesmo. Mais algo a declarar? Eu tenho outras informações do Paysandu. Vai lá, arrebente. Informações desse do Paysandu, inclusive, é o que a gente precisa dentro desse programa, porque elas estão muito escassas recentemente. Acho que ontem já dei essa informação apenas para repercutir aqui na rádio da situação do Quintana, né? O Quintana que teve o contrato encerrado com o Paysandu, não foram conversar com ele na época, e aí perceberam que tá sem zagueiro. Aí foram atrás de um zagueiro. Pensaram, vamos lá atrás do Quintana, por que não? E aí o Quintana tá com uma proposta do futebol asiático, bem avançado. O Paysandu foi lá conversar, a conversa abriu, beleza, resolve lá, depois a gente vê o que dá. Não há uma negociação do Paysandu com o Quintana. Apenas o Paysandu procurou o jogador, mas procurou tarde demais. Ontem na coletiva até perguntei pro Tuma e o Paysandu conversou. Assim, obviamente como dirigente e como uma política dos clubes daqui é não falar de nenhuma negociação nem nada, né? Então, por isso que a gente apura as situações por fora e a gente sabe do que está acontecendo, de algumas coisas. A questão do Novídio, já vai ficar num time lá na Argentina. Aldo Civi. Né? Então, assim, hoje o Paysandu tem um zagueiro contratado do mercado, que não é zagueiro de origem, é volante, que é o caso do Castro. O Paysandu vai iniciar a temporada provavelmente com o Castro e o Lucão fazendo dupla de zaga. Pelo menos esse deve ser o início, né? Pelo que vem acontecendo nos treinos. E com o Yarley e o Cauã Hinkel, que são também das categorias de base. Então, assim, esse é o quarteto de zaga do Paysandu, que vai iniciar a temporada. E em todas as coletivas, o Márcio Tuma e o Maia gostam de enfatizar. As contratações elas vão continuar, porque a Série C vai demorar para começar. 5 de abril, né? Então, assim, e já foi dito também que
a ideia é esperar a primeira fase do Campeonato Paulista acabar. Exato. E aproveitar esses jogadores, né? E fora que o Paysandu também precisa de um lateral esquerdo, né? Porque com a indefinição do Heverson, só tem um lateral, que é o Cauã Bomba, que o Michel chama Cauã Dias, no caso. Cauã Bomba é ótimo. Então o Paysandu começa meio que sem lateral esquerdo, reserva, pelo menos. O Heverson tá com uma trombose, né, e tal. Ele fala de um zagueiro e um lateral esquerdo. E aí vai ficar indefinido em relação ao Quintana e também ao Heverson. Então, eu imagino que ele devia estar contando com esses dois jogadores antes da pré-temporada começar. Quando viu que melou, aí correu o bicho atrás. Começou a pegar, entendeu? E olha, se eu posso dar um conselho, eu acredito que eles nem precisam, mas não tem que se desesperar para trazer jogador para preencher posição. Porque procurar um jogador para preencher posição e o cara não ter a condição de vestir a camisa do Paysandu, é melhor usar os garotos da base. Tu tem que ver pelo menos se o cara é melhor que o cara da base, porque o Paysandu passou um ano aí com vários volantes gastando 100, 150 mil em salário que nem conseguiu pagar depois, e o melhor volante do Paysandu na temporada depois do Vilela estava na casa, que até se lesionou depois, por sinal, por desgaste físico, que foi... Aliás, nem foi por desgaste físico, mas foi o Pedro Henrique. Então tu tem que saber se o cara é pelo menos melhor que o que tu tem na casa, porque senão não vai se justificar a contratação e tu vai gastar dinheiro em vão. É verdade. Enfim, o Dicas Cartola aqui tá dizendo que o Cauã Henrique é ponta, verdade, não é o Henrique, é o Libonati, que é o Cauã. Verdade, o Libonati, verdade. Inclusive o Libonati, que quase perdeu a final do Campeonato Paraense do ano passado, porque ficou sem contrato. E o Paysandu renovou dias antes da final do Campeonato Paraense, renovou por mais um ano com o Libonati. E o Lucão, que ficou sem contrato com o Paysandu. Porque estourou a idade, não foi? Não, o Lucão... O Luca Carvalho. Não, o Lucão tem 22 anos, ele já não tá no Sub-20 já tem um tempo, 2 anos já. Ih, rapaz. Só que o Lucão, ele tava no profissional sendo emprestado. Ele foi emprestado pro Serrano ano passado e esse ano ficou só treinando. E agora que foi ter oportunidade, acabou o contrato e o Paysandu percebeu que tá sem zagueiro. Porra, vamos levar. Cara, não é possível que eles não vão chamar o Thalisson de volta. Eu tô tendo pesadelo com isso até. Eu soube que o empréstimo é somente pra Copinha. Foram uns 3 meses de contrato. E aí se for só pra Copinha, até se justifica o empréstimo, porque o cara precisa ficar jogando, a gente precisa saber como é que ele joga mesmo, e aí deu até certo. Mas agora, se ele for emprestado para outro clube, como foi emprestado para o Águia esse ano, e outra posição em que o Paysandu ficou sofrendo, contratou João Marcos depois, ficou com o Marcelinho, o Paysandu não usar o Thalisson na Série B. Não usar o Thalisson na Série B, depois ele ir para jogar a Série A2 e depois a Copinha, eu me irritei do Paysandu não ter usado o Thalisson na Série B. Com todo o respeito, eu não gosto aqui eu não levo nada pro pessoal, acho que é tudo questão profissional, mas João Marcos não rendeu, o Vini Faria só jogou o Repá, que foi a estreia dele. Vini Faria, tá aí. Entendeu? Então, assim, o Rossi sumiu depois da metade pro fim da Série B, já não apareceu mais. E eu tenho certeza... E a torcida ficou pegando no pé de um jogador que mais jogava, que era o Marlon, coitado. Aí o pessoal pegava no pé, por que coloca o Marlon? Porque não tem. E aí o Marlon, bem ou mal, ainda honrou a camisa do Paysandu até o último minuto. Torcedor gostando ou não dele, era um cara que não se escondeu. E era um dos poucos que ainda se mostrava vontade dentro de campo. E aí você tem um garoto na base que todo mundo sabe que joga a bola. Se você chegar no Paysandu, na Curuzu hoje, você falar com o cara que tá ali trocando a grama e ver os treinos, o cara que tá pintando a arquibancada, ele vai falar, esse menino joga bola. E o cara não é aproveitado. Quando ele foi pro Votuporunguense para jogar a Copinha, eu me irritei, porque o Paysandu precisava desse atleta na Série B e emprestou o garoto. Pra quê? Pois é, né? A questão toda aí, o Paysandu sofreu bastante no meio de campo, né? A gente via ali os jogos, né? A torcida se irritando, porque você tinha atletas que poderiam compor. Eu lembro o Juninho, né? Nos anos anteriores, antes dele ser emprestado.
estava ali, poderia ter mais minutagem, mas não era aproveitado. Não tinha me desfeito do Juninho. Foi outro atleta. Para mim é um jogador que sempre se mostrou útil em relação a elenco. Pode dizer, mas ele não tinha capacidade para ser titular. Ok, também concordo. Mas nunca comprometeu, entrava bem nos jogos, entendeu? Aí você manda o jogador embora em um elenco que já era enxuto. Você enxugou mais. Correto. E deficitário. E aí você perde mais uma peça porque você quer ter um elenco enxuto na época. Eu não precisava mandar. Por quê? Mandou ele embora. Se o elenco tivesse cheio, cara, você tinha não era um salário astronômico. E também o salário não era alto. tem tudo isso. Então, assim, são questões que quem tá de fora acha muito estranho. E aí o torcedor também acha estranho. Só quem pode explicar é a diretoria, que muitas vezes não explica. E quando tenta explicar, deixa mais dúvidas que certezas. Então, assim, espero que essa questão de aproveitar a base nesse início de temporada seja uma questão singela, verdadeira. Pô, Yuri Senna lembra aqui tá também do Juninho. Porque tá sem recurso. Porque a questão é essa. Também. Desculpa aqui, Luiz. A questão também é essa, né? Chega da raiva de lembrar. Porque tá numa situação financeira difícil, vamos aproveitar a base. Assim, se a atitude é legítima de você aproveitar a base, você dar espaço para a base, né? Ok, beleza, isso tem que acontecer mesmo, né? Você valorizar os garotos que estão ali buscando realizar o seu sonho, buscando a profissionalização e integrar o time profissional. Essa ação do presidente, do Márcio Tuma, acho que foi a penúltima ação, né? Com relação a isso, da base, esse aproveitamento da base, né? Eu acho muito válido, cara. Tem que ser assim mesmo. Você tem que ter ali uma certa porcentagem do planejamento para trazer esses garotos da base para o profissional, integrar, para que eles possam pegar ali o ritmo do profissional. A gente sabe que, infelizmente, aqui no estado, a base ela fica um pouco distante da realidade dos profissionais, que quando chegam de jogar uma Série C, de jogar uma Série B, há uma certa distância. E para encurtar essa distância, né, de performance, você tem que deixar os atletas, os garotos da base, treinando, participando ali do dia a dia com os jogadores, para eles saberem como é que funciona. Né? E vai aproveitar todo o suporte, né, do profissional. Aproveitar todo. Isso, correto. A suplementação, a musculação, preparo físico. Então, tudo isso. E você só vai elevar o nível desses atletas quando você der espaço, abrir as portas, para que eles possam estar com os profissionais, treinando ali, estando o dia a dia, participando do vestiário mesmo, né? Pegando esporro, pegando cobrança, indo para jogo, pegando ali o sacode dentro de campo, e só assim eles vão... O garoto que chegava no treino de moto para treinar, aí ele vai chegar no profissional, a primeira coisa que ele vai receber é uma mijada. Você tá maluco? Correto. É isso aí. É verdade. Eles têm que pegar isso daí. Vai lá, Luiz. Última situação em relação ao Paysandu, a negociação que a Ponte Preta tinha com o Papão acabou melando com o André Lima, e ele também pediu uma rescisão na justiça e perdeu o processo. E aí? Por conta disso, o Paysandu, que tem uma política nesse ano agora, que começou também com o Márcio Tuma, de não colocar os jogadores que tentaram ajuizar contra o Paysandu do seu elenco profissional, vai buscar uma outra alternativa para se livrar do jogador, entre aspas, né? Pode ser um empréstimo ou pode ser uma rescisão em comum acordo. Mas o André Lima dava um caldo nessa Série C, hein? Não é Só que ele vai ter que se apresentar, querendo ser o diabinho do... Mesmo assim, ele não tem que se apresentar, tem que se reapresentar, porque 7 dias sem se reapresentar é abandono de posto, né? Então... Falando em posto, o Arlen sabe bem. Mas é isso. E aí o Paysandu pode até, na justiça, conseguir, sei lá, uma indenização? Quem sabe, né? Uma briga de lá e cá? Pode ser que o jogo vire, mas né? acredito que isso não vai, dificilmente acontece esse tipo de situação. É mais fácil o Paysandu encontrar um acordo junto ao atleta, já que deve ao atleta mesmo, né? Então, buscar um acordo para que ele fique livre, que outro clube possa contar com ele, melhor. É isso aí.